Olá, estamos aqui de volta pela última vez, pelo menos pelos próximos meses, para falar de Champions League, uma final histórica entre PSG e Inter de Milão, maior goleada da história das finais da Champions League, talvez com o surgimento de um novo craque mundial e muitas outras histórias sobre esse jogo também. Estou aqui, obviamente, acompanhado pelo meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala, Bruno, realmente uma final histórica, mas não da forma que todo mundo estava esperando. A gente falou aqui que a expectativa era de um jogo equilibrado, uma final disputada, e foi tudo menos isso que aconteceu em Munique. O PSG atropelou, passou por cima da Inter de Milão, e você destacou a maior goleada da história das finais de Champions League. Aconteceu nesse último sábado, consagrando o Paris Saint-Germain com seu primeiro título da Europa. As piadas no futebol estão acabando realmente. Nessa temporada acabaram várias aí, Harry Kane, Tottenham, Newcastle, Crystal Palace, agora PSG e o Botafogo também no finalzinho do ano passado. Acho que falando desse jogo, a impressão que eu tive, pelo menos, é que depois dos 20 minutos do primeiro tempo, se a Inter de Milão tivesse a opção de acabar o jogo ali, eles teriam acabado. Se olhava ali na cara dos jogadores com medo do palco que eles estavam, com medo do adversário. Acho que depois de toda a campanha que a gente viu eles fazendo, os jogos incríveis contra o Barcelona, essa final foi completamente anticlimática, pelo menos para mim que estava assistindo apenas como um apreciador de bom futebol, não como torcedor de qualquer um dos dois times. Eu acho que foi até um pouco chato, eu diria. Acho que depois ali do primeiro tempo o jogo ficou bem chato de assistir. É um time que estava dominando, um time que parecia que não queria estar ali. E para mim assim, você não pode, simplesmente você não pode tomar 5 gols numa final continental. Para mim é inadmissível isso. É, é aquela coisa, chegou no 3-0, você já dá uma chegada no jogador, principal jogador adversário, e fala para ele, ó, parou aqui, tá? Se quiser fazer mais, nós vamos para porrada. O jogador dentro de campo já ouviu histórias de que tem alguns, algumas pessoas que fizeram isso, já de querer dar uma segurada, nem que seja na base da violência ali. Não que eu esteja incentivando esse tipo de atitude, mas acontece no futebol. E o primeiro gol do PSG já demonstrou a facilidade que o time teria ao longo de todo o jogo, né? Um troca de passes dentro da área da Inter, o Hakimi fazendo gol sem ninguém marcando. E o 2-0 que eles levaram por intervalo já foi muito barato. Era para o PSG ter saído ganhando de uns 4-5 no primeiro tempo. E parecia que a Inter não entrou no jogo. Que a Inter estava desligada, estava atordoada e não entendeu que estava em disputa ali. Ao contrário do PSG, que entrou para jogar uma final de Champions League e acabou ganhando com todos os méritos. Exatamente, para mim os caras da Inter de Milão não queriam estar ali naquele momento. Eles preferiam estar em qualquer outro lugar do que dentro daquele estádio jogando a final de Champions League. Eu concordo com o que você falou, acho que ele tomou o 3-0, tomou no meio para o final do segundo tempo ali, acho que era 20 minutos do segundo tempo mais ou menos. Então, ali acabou. Você não vai ganhar aquele jogo, você não vai virar. Fecha a casinha, deixa o PSG tocar a bola, deixa eles gastarem tempo e acaba 3-0. Se sobrar uma bola, puxa um contra-ataque para tentar um golzinho de honra, 3-1 para ficar menos feio. É, é igual você falou, não existe tomar 5, cara. É a competição de clubes mais assistida do mundo, tá o mundo inteiro assistindo e você passando vergonha. É uma situação assim que é até covarde com o torcedor. Assim, você não pode se colocar numa situação daquela e não pode colocar seu torcedor naquela situação. Mas o PSG não tem nada a ver com isso também, né? Timaço, igual você falou, o Luiz Henrique, talvez no melhor trabalho da carreira dele, mesmo considerando o Barcelona do MSN. É um time que todo mundo corre. Sabe? Primeira bola do jogo, saída de bola, os caras batem um punch ali para quem não assiste futebol americano. Quem não viu o jogo, o PSG na saída de bola do primeiro tempo, ele simplesmente chutou a bola para longe, em direção à lateral ali perto da área da Inter de Milão e para começar o jogo marcando pressão.
Então é um time que entrou com essa mentalidade desde o começo. É, a gente sempre está aqui falando do PSG low profile, que não quer dizer que é um time sem investimento, é um time ainda muito caro, é um time que investiu muito, mas não investiu em grandes estrelas mundiais, investiu em excelentes jogadores, mas que ainda tinham muito a provar, jogadores que tinham fome ainda de brigar, de ganhar, e é isso que esse time. A gente vê muito nessa movimentação ofensiva de lateral direito tá jogando de centroavante, depois ele está na esquerda, ele está correndo o tempo inteiro, mas esse time começa nessa pressão defensiva o tempo inteiro. Está sempre correndo, está sempre marcando, e precisaram sair os grandes nomes. Eu acho que o Luiz Henrique não falou isso de forma literal, não chegou e falou que depois que o Mbappé saiu, o time conseguiu fazer isso, mas ele deu várias entrevistas que ficou subentendido que esse foi o caso. Ele falou do Dembélé como ele é um craque, é um líder, e justamente por ele ser o líder, ele ter essa postura de estar sempre marcando, pressionando, isso faz com que as outras pessoas, os outros jogadores também façam isso, também sigam ele. E esse, para mim, é o ponto principal desse time. Que é de se aplaudir o trabalho que o Luiz Henrique fez com esse time, taticamente, tecnicamente e fisicamente. É um trabalho irretocável do Luiz Henrique. E a saída das estrelas fez muito bem para o PSG, porque parecia que naquele momento que tinha Messi, que tinha Neymar, que tinha Mbappé, que tinha Sérgio Ramos, parecia que cada um tinha uma chave do clube, era todo mundo querendo mandar, e no final ninguém mandava nada, o time não andava para lugar nenhum. E é aquela situação, quando você está num barco que está afundando, cada um tenta remar para um lado, as coisas não vão dar certo. E quando chega o Luiz Henrique, parece que o dono do PSG virou e falou: eu vou trocar a fechadura aqui, só vou dar a chave para uma pessoa, é você, Luiz Henrique. E ele fez as mudanças que ele achou que eram necessárias, e os jogadores que ficaram no PSG compraram a ideia, eles realmente acreditam de fato naquilo que o treinador deles pede para eles fazerem em campo. Se o Luiz Henrique pedir para eles matarem um leão, o time vai. Não, vamos embora. Deve ter algum objetivo aqui. Eu posso não entender, mas eu confio no que esse cara tá querendo me passar. E deu muito certo esse PSG com jogadores mais jovens, com jogadores que têm algo a provar. Mostrou que às vezes é melhor e mais interessante você ter jogadores que estão todos querendo ir numa mesma direção do que você colocar os 11 melhores jogadores do mundo, mas que eles não se entendem, cada um quer fazer uma coisa e tentar jogar de um jeito. Exatamente, e também é um time que vem uma crescente muito forte. Eu estava olhando aqui que me veio isso à cabeça, mas o PSG passou em 15º nessa primeira fase da Champions League. Eles mudaram esse modelo, né? Não é mais os grupos, é uma tabela mais geral, mas não é um time que foi dominante nesse começo de Champions. Também no mata-mata teve alguns jogos difíceis. Eles não me lembro de alguma outra vitória tão humilhante igual essa que eles fizeram na final. Então é um time que vem numa crescente, e a postura nessa final foi a postura de um time que chegou ali para jogar o jogo da vida. Era todo mundo, do Donnarumma até o Dembélé, encarando isso como o principal jogo da vida deles. E eu acho que é difícil até fazer destaques individuais. Eu acho que dos dois times é difícil falar do individual, porque o PSG todo mundo jogou muito bem e na Inter todo mundo jogou muito mal, como um sistema. Mas eu acho que é difícil a gente não falar sobre o principal nome dessa final, talvez, o eleito jogador jovem da Champions League, foi o Doué. O cara deu uma assistência, fez 2 gols, jogou solto, é mais um nome dessa jovem geração de pontas que a gente já vem tendo indícios que vai ser uma geração muito forte, e ele, que era um nome talvez um pouco mais desconhecido, se coloca de vez nessa briga de futuro do futebol, né? Não sei se a gente já pode falar que é o maior jogador da história do Paris Saint-Germain. Acho que ainda é cedo, mas se continuar trilhando esse caminho, ele pode alcançar esse feito, né? 19 anos, fazendo 2 gols numa final de Champions League, mais uma assistência. Da era moderna da Champions, é a primeira vez que isso acontece, né? De um jogador ter 3 participações em gol numa final, sendo com 2 gols.
E então, assim, jogou muito bem. Foi um cara que no começo da temporada até estava tentando arrumar espaço, foi crescendo junto com o time, como você falou, que o início foi muito conturbado. Teve até momentos que o PSG poderia ter ficado fora até dos playoffs na fase de liga da Champions, se eles perdem o jogo para o Manchester City. Era quase que irreversível a situação na primeira fase da Champions. Só que o time buscou força, conseguiu virar aquele jogo e foi avançando até o título. E você falou da Inter, onde todo mundo foi muito mal, mas eu também gostaria de destacar um setor do campo que eu achei que não jogou, que é o meio-campo. Você viu o Vitinha muito confortável para jogar, você tinha um Fábio Ruiz também com muita liberdade, e o meio-campo da Inter, que tem peças até interessantes, eu acho o Barella um grande jogador, acho que o Mkhitaryan tem sua qualidade, o Çalhanoğlu bate muito bem na bola, mas eles não conseguiram entregar fisicamente a intensidade que o jogo precisava. O PSG dominou o meio-campo e, com isso, a partir daí, o jogo foi ficando mais fácil para o time do PSG. Exatamente, a gente fez um vídeo aqui de prévia, né? Você apostou no PSG, eu acabei apostando na Inter de Milão, mas quando eu estava falando as chaves do jogo, eu falei que para mim o principal confronto ia ser essa saída de bola da Inter, porque a Inter é um time que marca muito bem, estava marcando muito bem, né? Até esse jogo, e era um time que saía muito rápido para o contra-ataque contra um PSG que marcava essa pressão muito bem. Então eu falei aqui que para mim o principal ponto desse jogo ia ser como a Inter ia conseguir contra-atacar. Se o meio de campo da Inter conseguisse fazer essa ligação direta com os dois atacantes, eu via a Inter muito forte para esse jogo. Só que se a pressão do PSG encaixasse e não deixasse o time de Milão jogar, para mim esse jogo virava, né? Esse favoritismo virava e eu acho que foi isso que a gente viu acontecer. O, o meio de campo da Inter completamente perdido, não conseguia ligar contra-ataque, não conseguia marcar, não conseguiam segurar a bola. Então, eu acho que se tem um destaque negativo para o time que perdeu, é justamente essa falta do meio de campo como um todo. E se você for ver, por exemplo, o Mkhitaryan é o jogador que mais correu no primeiro tempo. Quando eles mostraram ali o gráfico de corrida, de quanto cada jogador correu, os jogadores da Inter correram muito, mas eles não estavam conseguindo jogar, eles não conseguiam tocar a bola, não conseguiam marcar, ficavam só correndo completamente perdidos dentro de campo. Então eu acho que aí é mais um mérito também do time do Luiz Henrique, que conseguiu fazer essa pressão e conseguiu não ser marcado, né? Porque é um time que se movimenta muito. Então, se a Inter de Milão quisesse ir no marcação individual, os jogadores tinham que ficar correndo o campo inteiro e eles não conseguiram nem acompanhar na defesa, nem puxar o contra-ataque. Exatamente. A Inter não conseguia fazer essa ligação para os seus atacantes e no meio-campo o PSG dominou. Aí a Inter ainda tinha um agravante que tinham 3 zagueiros para marcar o Dembélé, que é um jogador que se movimenta muito, que sai muito da área para buscar jogo, abrindo espaço para outros jogadores ocuparem esse setor do campo. Então dá para dizer que tinham 3 zagueiros marcando um homem invisível no time do PSG, que é um centroavante, um homem de área que esse time não tem. E também acho que isso contribuiu para a tragédia que foi o jogo da Inter de Milão e para o desfile que foi a atuação do PSG. E vale destacar aqui também que a gente falou do Luiz Henrique, é muito legal ver ele, depois de tudo que ele passou, o sofrimento de ter perdido a filha, conseguir dar essa volta por cima na carreira, ganhar mais uma Champions League e ver como ele se sente em casa no Paris Saint-Germain, como a torcida adora ele, como o clube faz ele se sentir muito bem ali. E a gente sempre vê ele falando da situação da filha dele, ele sempre lembra dela com alegria dos momentos que ele viveu com ela, não pensando no que poderia ter acontecido. Isso é muito legal ver uma pessoa que passou por uma tragédia dessa conseguir superar e ter sucesso. Exato, é uma história assim, muito triste, mas também muito bonita de superação. A homenagem que a torcida do PSG fez também, acho que foi ao final do jogo, com a bandeira dele lá, com a filha, relembrando a imagem de quando ele foi campeão com o Barcelona. Então, a história como um todo assim, é uma coisa muito bonita, muito emocionante.
E eu acho que talvez a gente esteja vendo uma nova moda sendo lançada no futebol mundial. Porque a gente pode ver sempre quando os times ganham, a tendência é que ao redor do mundo as pessoas copiem quem está ganhando. Então, quando o, o Mourinho, por exemplo, era o cara da Europa, a gente via muitos times defensivos ao redor do mundo. Depois chegou essa era de novos Guardiolas, de muita gente tentando fazer esse jogo mais de posse de bola, de tic-tac, ficou muito famoso. Também teve a Espanha, que ganhou a Copa do Mundo, então teve esse combo aí. E agora a gente tem, talvez, nos últimos 2, 3 anos, talvez até 4, se considerar o Liverpool, são times que não são tanto de uma posse de bola mais estática, mas times muito enérgicos, de muita pressão e de pontas muito importantes para os esquemas. São times de muita velocidade nas duas pontas, de drible, de um contra um. E é um time que ganhou assim o PSG, uma forma de jogo que o Real Madrid ganhou, é uma forma de jogo que o Liverpool também já faz há um bom tempo na Inglaterra. Então acho que a gente pode estar vendo também uma nova era ao redor do mundo de vários novos treinadores e novos times que vão tentar copiar esse estilo de jogo. E eu fico feliz, é um estilo de jogo que eu acho que é muito legal para quem está assistindo. É, é muito legal de assistir um jogo assim, esse jogo de alta intensidade, e eu acho que a gente vai ver cada vez mais nos próximos anos. E mostra também como o futebol é cíclico, né? Porque tem muitas eras ao longo do futebol. Já teve a era do time jogar com dois atacantes, também teve a era dos pontas, aí vem o Guardiola com o falso 9, aí agora volta os pontas. Então, mostrando como o futebol ele está sempre se renovando, mas ele é cíclico. Você vai indo e voltando e às vezes acaba com soluções que em um determinado momento do tempo eram interessantes, eles acabam voltando. Então, é legal ver também essa renovação não só dos jogadores, mas também dos esquemas, né, das formas de se jogar futebol. Exatamente, falando em renovação de jogadores, eu queria saber sua opinião sobre o Doué ter sido eleito o jogador jovem da Champions. Tudo bem, ele fez uma baita de uma final, então o prêmio é justo, mas se eu tivesse que votar pela competição inteira, para mim era Lamine Yamal. Para mim também, ele fez uma grande semifinal, ele foi o cara do Barcelona ali naqueles jogos contra a Inter de Milão. E eu não acho que só o Doué ter ganhado o prêmio de melhor jogador jovem da Champions foi um erro. Óbvio que ele fez uma grande final, 2 gols, assistência, assim, roubou a cena no principal jogo, mas acho que a gente tem que ver a competição inteira. E eu falo isso também para o prêmio de melhor jogador, que o Dembélé acabou ganhando o prêmio, e na minha opinião o Rafinha fez uma Champions melhor que o Dembélé, apesar do Barcelona não ter chegado à final e dele não ter sido o principal jogador do time dele nas semis contra a Inter. Mas se a gente for olhar a campanha inteira, o ano do Rafinha de Champions League foi realmente muito bom e acho que ele merecia esse prêmio. Exato, mas é o que acontece também quando você tem uma premiação dessa que é votada depois da final. Não que também já tivemos outras vezes dessa premiação ser votada antes, e também dá ruim, por exemplo, na Copa do Mundo de 2002, a eleição do melhor jogador da Copa foi antes, elegeram o goleiro da Alemanha, que na final falhou, e o Ronaldo que fez 2 gols na final, talvez se a eleição fosse depois, ele teria sido o melhor jogador da Copa. Então, acontece, igual eu falei, não acho que é injusto, mas não seria meu voto. Eu acho que pela competição inteira o Lamine Yamal fez uma Champions melhor do que a do Desiré Doué. Concordo. E só um parênteses para esse PSG, que já foi motivo de muita piada, de não conseguir chegar, de tentar de todas as formas não conseguir. A gente olha para esse time, a gente vê um goleiro jovem, a gente vê laterais muito jovens, a gente vê um meio-campo com o Vitinha, que tem 25 anos, um João Neves, que tem 20 anos, a gente vê o Doué com 19, o Kvaratskhelia com 24 para 25 anos. Então, além do time ter conseguido ganhar agora, é um time para alguns anos continuar sendo competitivo. É uma média de idade muito baixa esse time, acho que é próximo dos 24 anos. Se você for olhar ali quem tem mais de 30, eu acho que é o Marquinhos, e eu me lembro é só. A gente tem Eu o acho que Dembélé com 27 para tem 28, o Fabian 28, Ruiz com 27 com 28 também. Então, o Hakimi time também tem uns 26.
Fora isso, é todo mundo ali 23 para baixo. O Donnarumma também parece que é velho, porque ele tem essa cara de velho, porque ele joga desde os 16. Mas ele também não chegou nos 30 ainda não. É um time que esse ano foi forte, provavelmente ano que vem vai voltar mais forte, né? Vai continuar o trabalho do Luiz Henrique. É um time que tem muito dinheiro para investir, para trazer novos jogadores que quiser. E agora, com essa marca de atual campeão da Champions, você também acaba atraindo muitos jogadores para jogar para você. Não que não atraísse antes. Por exemplo, o Doué é um cara que escolheu o PSG. Ele tinha proposta do Bayern de Munique, ele quis ficar na França, né, que é a terra dele, ele quis o desafio de jogar pelo PSG e eu acho que escolheu certo, né? Acho que a gente pode falar isso. Assim como o Luiz Henrique escolheu certo de colocar ele para jogar no lugar do Barcola nessa final. Exatamente. É um jogador francês, está jogando no seu país, pode fazer história no time da casa dele, podemos dizer assim. Um lugar onde um time que está com muitos franceses também, né? Também tem sido uma marca do Paris Saint-Germain. Tem o Dembélé, tem o Barcola, tem o Doué, também tem o Kimpembe, que está no banco de reservas, que é um nome histórico do time. Você tem o Zaire Emery, jovem também no meio-campo, que é francês. Então, dá para dizer que já teve o PSG das estrelas, agora é o PSG dos franceses, com esses jogadores. Exato, eu acho que só trazer aqui um último tópico para a gente discutir é que muita gente vem falando de Dembélé bola de ouro agora, né? Tem muito disso do principal jogador do time que ganha a Champions ser cotado para ser o melhor jogador do mundo. Eu já vou falando aqui que, para mim, eu não voto nele, eu não acho que seria justo. Eu acho que esse time do PSG é um time muito mais do coletivo do que do individual. Meu prêmio de melhor do mundo, assim como meu prêmio de jogador jovem da Champions, continua sendo Lamine Yamal. Eu acho que é uma temporada que a gente pode ter discordâncias nas premiações. Podemos ver a bola de ouro premiando um jogador e a FIFA premiando outro jogador. Acho que existe uma possibilidade bem considerável disso acontecer nessa temporada, porque a gente teve nenhuma unanimidade. Eu entendo que a história do Yamal ela é muito bonita e muito interessante de você se premiar com uma premiação individual, de falar, ó, o cara que encantou o mundo do futebol de novo nesse início de pós-Messi e Cristiano Ronaldo, ele vai ganhar o prêmio muitas vezes? Já vamos entregar logo a premiação para ele nessa temporada, ele jogou muito bem, mas se a gente for ver a questão de números, no próprio time dele o Rafinha teve números melhores, mas se a gente for ver dentro de campo, na percepção dos próprios jogadores, o Yamal ele ganhava a bola nos momentos mais decisivos, nos momentos mais difíceis do time. A gente teve o Dembélé fazendo uma temporada muito boa no Paris Saint-Germain, mas teve um momento até que ele foi afastado do time. O Luiz Henrique deixou ele de fora de alguns jogos que ele não estava indo bem, não estava conseguindo render, e aí ele voltou e conseguiu dar essa volta por cima. A gente tem um Salah na Premier League ganhando todos os prêmios de artilheiro, líder de assistências, melhor jogador do campeonato, campeão. Então, não vejo fugindo tanto desses quatro nomes. Se eu fosse escolher algum, eu ficaria entre o Yamal e o Salah. Por nível de futebol apresentado, a gente vê o Salah ele foi muito destacado, o principal jogador do seu time. Eu fiz até uma comparação, é precisar de número de gols, você precisa de 3 jogadores para chegar ao que o Salah entregou nessa temporada para o Liverpool, de assistência precisa de 4 jogadores para entregar o que ele entregou, então ele fez uma diferença absurda para esse time, então meu voto ainda seria dele. O Salah jogou muita bola, a questão é que o Liverpool não foi tão bem nessa Champions, né? Caiu muito cedo, inclusive para o PSG. Nos pênaltis, não foi? Acho que o Liverpool Foi. saiu para o PSG nos pênaltis. Então, é difícil a gente ver um jogador de um time que cai em umas oitavas de Champions ser premiado com a bola de ouro. Mas a gente já tem outros anos, por exemplo, que ainda é muito falado hoje, um ano que o Ribéry com o Bayern de Munique ganhou tudo, ele era o melhor jogador do Bayern e a premiação, a bola de ouro foi para o Messi. Então eu acho que não é o prêmio de melhor jogador, ele não é vinculado diretamente a conquistas coletivas, nem acho que tem que ser, mas é óbvio que elas também
tem um peso grande nessa votação. Para mim, meu critério é o olho, né? Eu acho que você olhando para dentro de campo com a bola no pé, ninguém hoje no mundo faz o que o Yamal faz, e é por isso que o meu voto é nele. Mas eu acho que qualquer um desses nomes, o Rafinha também jogou muita bola, como indecisivo. O Salah jogou muito bem também dentro da Inglaterra. Mas para mim é por isso que eu votaria no Yamal. Só para defender meu voto aqui, o Liverpool fez a melhor campanha da primeira fase da Champions e acabou sendo eliminado justamente para o campeão. Então, até a primeira metade de temporada, o Liverpool era um dos melhores times da Europa. A gente podia discutir ali com o Barcelona, só com o Barcelona, talvez Liverpool e Barcelona disputavam esse posto. Só que, de fato, na segunda metade da temporada, o time sofreu algumas oscilações. O Salah incluso também, ele não brilhou como se esperava nos dois jogos contra o PSG, mas eu ainda fico com ele, que para mim fez uma temporada magnífica no melhor campeonato de liga que a gente tem, que é a Premier League. Mas meu palpite é que a Bola de Ouro, revista francesa, vai premiar o jogador francês Ousmane Dembélé, e a FIFA, eu vejo eles olhando com carinho para essa história do Yamal, de ser esse jovem que está encantando o futebol. Então, o meu palpite é Dembélé ganha a Bola de Ouro e Yamal ganha o prêmio da FIFA. Acho que faz sentido. E estaria justo, estariam em boas mãos os prêmios. E também seria uma história legal, a história de redenção do Dembélé, jovem, muito caro, vai para o Barcelona, é tido como ruim, um cara que não deu certo, volta para o país dele e consegue levar o PSG, que estava buscando essa Champions League há tanto tempo, depois de saírem as grandes estrelas mundiais, ao título da Champions League. Acho que pela narrativa também foi um prêmio bem legal. Então, acho que é isso. Mais alguma coisa a acrescentar sobre? Só para falar que eu lembrei aqui, ó, como está tendo essa discussão, não tem um nome tão claro, olho no que o Messi está fazendo no Inter Miami para ganhar o prêmio da FIFA, hein? Não duvido deles quererem premiar o Messi também. Espero o Super Mundial, né? Quem sabe? Pela Copa do Mundo de Se ganhar, 2022, acho que o Messi merece esse prêmio. A FIFA vai olhar desse jeito. se ganhar o Super Mundial, pelo meu teste de olho, a verdade é que o Messi ganhou poucas bolas de ouro. Ele tinha que ter ganhado mais. Mas, enfim, acho que é isso. Ficamos, ficamos por aqui, fizemos vários vídeos sobre a Champions League e eu acho que essa final, apesar de não ter sido tão emocionante quanto a gente esperava, é um desfecho histórico para uma competição histórica. Muito feliz aqui por todos os vídeos que a gente fez ao longo dessa jornada. Se você gostou também desse vídeo, se você gosta do nosso trabalho, ajuda a gente, deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou do jogo, quem é a sua aposta para ser a bola de ouro ou o The Best da FIFA, o que você gostou dessa final, se você esperava isso, se você não esperava, indica esse vídeo para um amigo também. E é isso, um abraço. Valeu, galera.